Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET 2 de Química do segundo ano do ensino médio, volume 2. Vamos lá? Questão 1. A mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Solução com menor número de partículas será menos concentrada. E a solução com maior número de partículas será uma solução mais concentrada. Ou seja, quanto mais soluto eu tenho na minha solução, mais concentrada ela vai ser. Então, quanto mais partículas eu tenho na solução, mais concentrada ela vai ser. Quanto menos soluto eu tenho na solução, menos concentrada ela vai ser. Outra notação importante. Quanto maior o número de partículas no sistema, mais difícil é a vaporização do solvente. Ou seja, aí estamos analisando as soluções aquosas de hidróxido de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, sacarose e glicose. O que é uma solução aquosa? É onde eu tenho uma solução, onde tem água como solvente, e o soluto é esse próprio nome que está aí. Solução aquosa de hidróxido de potássio significa que eu tenho solvente água e o soluto é hidróxido de potássio. Solução aquosa de cloreto de cálcio significa que eu tenho água como solvente e soluto cloreto de cálcio, e assim por diante. Quanto mais ou maior a quantidade de partículas, mais difícil vai ser a vaporização do solvente. E menor será a pressão de vapor dessa solução. Vaporização é a passagem do estado físico líquido para o vapor. Então, essa solução, quando a solução eu aqueço ela, se a água normal, a vaporização dela, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, aproximadamente. Mas se eu acrescento qualquer um desses solutos aí, o hidróxido de potássio, o cloreto de cálcio, ou cloreto de sódio, ou sacarose ou glicose, eu vou dificultar a vaporização dessa solução. E esse solvente aí vai ficar mais difícil para ele evaporar. A vaporização vai dificultar. Então, quanto mais soluto, quanto mais substância eu ter, quanto mais partículas eu ter aí na água, maior será a dificuldade dela ferver ou dela entrar em ebulição. Aí temos a reação química, indicando a reação química aí do hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio em água, ele vai produzir potássio mais aquoso e o OH menos. Aqui é a equação química que representando em quantidade de mols, aqui na questão fala o seguinte: a solução ela está 0,01 mol por litro. Então a solução de hidróxido de potássio ela aqui é 0,01 mol. Como é uma substância iônica, ela vai dissociar em água, então ela vai aqui, ó, no K+ é 0,01 mol e OH- é 0,01 mol. Somando aqui no produto total eu tenho 0,02 mol. E aqui no reagente eu tenho 0,01 mol. Cloreto de cálcio. Aqui está a fórmula química do cloreto de cálcio. Ela em água, ela vai liberar aqui, ó, íons de cálcio 2+, aquoso, mais 2Cl-, aquoso também. Em mols, aqui na questão fala que é 0,01 mol
por litro. Então, o cloreto de cálcio é 0,01 mol, cálcio 2 mais 0,01 mol, e balanceando a reação química, aqui liberou 2Cl-, então é 0,02 mol, por causa desse 2 aqui, ó. Por que eu tenho que colocar esse 2 aqui? Aqui, ó, eu tenho um átomo de cálcio só, então aqui, ó, é um átomo de cálcio só, porém esse 2 aqui é indicando os íons, indicando que ele está perdendo 2 elétrons. E o cloro? Aqui eu tenho 2 átomos de cloro, por isso eu coloco esse 2 aqui. Então vai ser 0,02 mol. Quando eu somo 0,02 com 0,01, eu tenho 0,03 mol. Olhando nesse caso, eu tenho o cloreto de cálcio uma maior quantidade de partículas, que vai ser 0,03 mol. Lembrando que substâncias que não são iônicas, substâncias moleculares, no caso que é a sacarose e a glicose, ela não vai ter alteração aí no produto. A mesma quantidade de mols no reagente é a mesma quantidade no produto. Isso aqui eu estou mostrando porque acontece com substâncias iônicas. Quando substância iônica é formada por metal e ametal. E substâncias moleculares são formadas apenas por metais. Vamos lá então. Nós temos aqui, quanto maior o número de partículas no sistema, mais difícil é a vaporização do solvente e menor será a pressão de vapor da solução. Aqui a questão está me pedindo para mim procurar aqui, ó, qual das soluções aquosas indicada abaixo tem a maior pressão de vapor. Para mim procurar a maior pressão de vapor, eu tenho que procurar aquela solução de acordo com essa informação aqui, ó, de verde. Ou seja, ó, quanto maior o número de partículas no sistema, mais difícil é a vaporização do solvente, menor é a pressão de vapor. Então eu tenho que procurar a que tem menos partículas, a menor número de partículas. E o que tem a menor número de partículas, eu tenho aqui, ó, é a solução da letra A e da letra B. Só que aqui ainda, aqui é o 0,01, aqui também na AB é 0,01. Só que quando eu faço a reação, a da alternativa A, ela ainda apresenta menor quantidade, porque 0,01 com 0,01 é 0,02. E a B, 0,01 mol com 0,02, eu vou ter 0,3 mol. Então a opção correta nesse caso é a letra A. Por quê? Porque é a que apresenta menor quantidade de partículas. Quanto menor for a quantidade de partículas, maior será a pressão de vapor. Nesse caso aqui, a letra A é a correta. Questão 2. A uma dada temperatura, possui a menor pressão de vapor a solução aquosa. Então eu tenho que procurar aquela que possui a menor pressão de vapor. A que vai possuir a menor pressão de vapor é a que for mais concentrada. A solução que for mais concentrada é aquela que vai apresentar a menor pressão de vapor. Então vamos lá. Coloquei aí a reação química aqui do C12H22O11. Em água, ela vai liberar aqui, ó, aqui é sólido, aqui em água vai ser a mesma coisa no produto, não vai ter alteração nenhuma. Falando em quantidade de mols, a mesma quantidade de mol do reagente é a mesma quantidade de mol do produto. E
o HCl, que é o ácido clorídrico. Aqui temos o ácido clorídrico gasoso. Em água, ele vai acontecer aqui a dissociação. Vai liberar íons de hidrogênio aquoso mais íons de cloro aquoso. A quantidade de mols aqui agora vai mudar. Por quê? Porque aqui no HCl, lá está falando que é 0,1 mol por litro. Na outra aqui fala que é 0,2 mol por litro. Aqui eu tenho que procurar a solução que for mais concentrada. A solução mais concentrada, olhando aqui, ó, a mais concentrada eu tenho a B e tenho a D. Então a B eu fiz a reação aqui primeiro, para vocês verem. Então eu tenho 0,02 no reagente e 0,02 no produto. Agora a reação da letra D. Eu tenho 0,02 no reagente e no produto eu vou ter 0,04 mol, porque é 0,02 aqui para o hidrogênio mais e 0,02 para o cloro menos. Porque aqui se trata de uma substância iônica, porque é uma substância formada por um metal e um ametal. No caso aqui o hidrogênio e o cloro é ametal, o hidrogênio está lá do lado dos metais. Nesse caso, ela vai liberar íons. Quando libera íons, eu tenho uma alteração aí na quantidade de mols. Vamos lá. 0,2 do reagente, 0,02 para hidrogênio, 0,02 para o cloro menos, somando aqui 0,04. Então aqui no produto dessa substância aqui eu vou ter 0,04 mols, que é uma maior quantidade. Aquela que possui a menor pressão de vapor é a solução que for mais concentrada. Então a solução de HCl é a mais concentrada, porque ela vai ter 0,04 mol por litro. Nesse caso, a resposta correta é a letra D. Observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. Temos aqui no eixo Y a pressão de vapor e no eixo X representando a temperatura. O líquido puro está aqui com essa linha contínua e a linha tracejada é a solução, que é um líquido puro com a adição de um soluto não volátil. A alternativa A diz que a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. Vejamos que essa alternativa ela está correta, porque quanto mais concentrada a solução, menor será a pressão de vapor. Eu coloquei uma informação que quanto mais concentrada a solução, menor é a pressão de vapor. Ou seja, mais difícil vai ser para essa solução evaporar. Então, quando fica mais difícil para essa solução evaporar, podemos dizer que menor vai ser a sua pressão de vapor, vai se tornar mais difícil, ela vai demorar um pouco mais. A solução com menor número de partículas, ela será menos concentrada. Quando eu tenho apenas uma solução com poucas partículas, ela é menos concentrada. Quando eu tenho várias partículas, muitas partículas, muito soluto, aí ela é muito concentrada. E quando a solução é muito concentrada, ela tem uma pressão de vapor menor. E assim vice-versa. Quanto menos concentrada a solução, menor é a pressão de vapor. A solução com maior número de partículas será mais concentrada. Então a alternativa A está correta, porque a dissolução do soluto no líquido puro, quando eu coloco um soluto em um líquido puro, a pressão de vapor
vai diminuir sim, com certeza. Então essa afirmativa está verdadeira. Afirmativa B. A pressão de vapor do líquido em solução é maior que a do líquido puro. Nesse caso, a pressão de vapor do líquido em solução ela é menor e não maior do que do líquido puro. Vejamos quando temos uma solução, a solução é um líquido puro com a adição de um soluto. Então, quando tem uma solução, a pressão de vapor ela vai ser menor e não maior. Então, a afirmativa B ela está falsa, ela não é verdadeira. Afirmativa C. A pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto. Mais uma afirmativa falsa. A pressão de vapor do líquido varia sim. Se a temperatura de um determinado líquido é 100 graus Celsius, por exemplo, a água, a temperatura dela de ebulição é 100 graus Celsius. Se eu adicionar uma certa quantidade de um sal nessa água, essa temperatura de ebulição não vai ser mais 100 graus Celsius, e sim uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, essa afirmativa ela é falsa. A pressão de vapor do líquido varia após a dissolução do soluto. Então, quando eu adiciono um soluto em uma solução, vai variar a sua pressão de vapor, sim. A D. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a do líquido em solução. Correto. Essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro está falando que um líquido puro, a mesma temperatura, por exemplo, aqui nós temos aqui um líquido puro, esse daqui, ó. Essa linha contínua, ela é um líquido puro. Então, na mesma temperatura, eu tenho aqui a temperatura T. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro, ela é maior. Então, isso aqui acontece porque é devido à quantidade de soluto que há na solução. Então, quando isso aqui ocorre, o que eu posso explicar para vocês a respeito disso? Que a mesma temperatura, né, repetindo aí a frase para vocês entenderem bem, que é uma questão complexa. Na mesma temperatura, aqui eu tenho o momento T, na mesma temperatura, está aqui a mesma temperatura, aqui para o líquido puro e aqui para o líquido puro mais o soluto, que é a solução. Então, a pressão de vapor do líquido puro, ela é maior. O líquido puro é esse aqui de cima. Então, a pressão aqui, ó, ela está acima. Então, essa pressão de vapor aqui, ela é maior. Então, ela está numa numeração maior. Se aqui, no gráfico, aqui começar aqui, ó, por 1, 2, 3, aqui em cima, vamos supor que seja 3, lá ela está no 3. E aqui está no 2. Então, no mesmo momento de temperatura aqui, ó, no mesmo instante, a temperatura é a mesma. Porém, a pressão aqui para o líquido puro está sendo maior. Então, a afirmativa é verdadeira. Afirmativa E. O abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Essa afirmativa também é verdadeira. Ou seja, de acordo com a quantidade de soluto que é adicionado na solução, eu interfiro proporcionalmente na sua pressão de vapor.
Então, o abaixamento da pressão de vapor, quanto mais soluto eu tenho na minha solução, menor será a pressão de vapor. Então, o abaixamento da pressão de vapor é proporcional à quantidade de matéria, à quantidade de soluto que eu vou adicionar. Por exemplo, se essa solução, vamos supor que eu tenho uma solução de 1 litro eu tenho 1 litro de água e 10 gramas de um determinado sal. Ela vai ter uma certa pressão de vapor. Se eu aumentar essa quantidade, se eu aumentar essa massa, essa quantidade desse sal para 20 gramas, essa pressão de vapor vai diminuir ainda mais, porque eu aumentei a concentração na minha solução. Então a afirmativa ela é verdadeira. Atividade 4. No gráfico a seguir, as curvas 1, 2, 3 e 4 correspondem à variação de pressão de vapor em função da temperatura de dois líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses dois líquidos. O ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus Celsius. Primeiro passo, nós vamos descobrir qual é o líquido que está a 90 graus Celsius. Então nós temos aí três curvas, a curva 1, a curva 2, a curva 3 e a curva 4, sendo que duas curvas destas representam a líquidos puros e duas curvas representam a soluções. Então, um dos líquidos está com a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, a 90 graus. Pressão de vapor é a mesma coisa que pressão atmosférica. Vemos que a pressão de vapor, ou pressão atmosférica, ela ocorre a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que um atm. Aqui eu coloquei essa linha vermelha para mostrar para vocês onde que está o 1 atm, uma atmosfera, ou os 760 milímetros de mercúrio. E indo com essa linha até acharmos a posição do 90 graus Celsius, nós encontramos que o líquido 3 ele pertence a essa escala, ou seja, a substância 3 aqui, a curva 3, ela se trata de um líquido, é um líquido puro. Por quê? Porque 90 graus Celsius está aqui indicando que há 760 milímetros de mercúrio e a 90 graus Celsius está ocorrendo aqui a pressão de vapor. Então, se um dos líquidos está a 90 graus Celsius, então falta descobrirmos qual é o outro líquido. Então, aqui na A, indicar quais curvas correspondem a líquidos puros e indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil e justificar. Então, um líquido puro é o líquido 3, porque ele está aqui a 90 graus, acontecendo a sua pressão de vapor, seu ponto de ebulição. E o outro líquido que falta nós encontrarmos é o líquido mais volátil. Vamos analisar aqui entre os quatro, entre o 1, 2, 3 e 4, qual é o que está acontecendo, o ponto de ebulição com a menor temperatura. Esse aqui do 1, a curva 1, indica aqui 70 graus Celsius. A curva 2 indica aqui aproximadamente 75 graus Celsius. A curva 3 já foi citado, que é um líquido que está aqui acontecendo o ponto de ebulição a 90 graus Celsius. E a curva 4 indica que está acontecendo aqui o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, aproximadamente.
Então, o que possui a menor temperatura de ebulição é o representado na curva 1. Então, já podemos afirmar que o líquido puro está representado na curva 1 e na curva 3. Então, ó, 3 é um líquido puro, porque nós já determinamos, já vimos aqui que ele está a 90 graus Celsius acontecendo a ebulição. Então, como aí na própria atividade está falando que sempre vai ter um líquido puro e a sua respectiva solução de mesma concentração de um mesmo sal, então 4 vai ser a solução desse líquido. Então 1 e 2 são líquidos puros, ou seja, 1 e 3 são líquidos puros, né? Aí a afirmação aqui ficou errada aqui, ó, mas é 1 e 3. 1 e 3 são líquidos puros e não 1 e 2. Vocês corrigem aí, ó, é 1 e 3 são líquidos puros. O líquido 1 é mais volátil, pois numa mesma pressão apresenta uma menor temperatura de ebulição. O líquido 1 é o que está apresentando a menor pressão, 70 graus, enquanto o 2 está a 75, o 3 90 e o 4 100. Então o líquido 1 é o mais volátil, pois apresenta a menor pressão e a menor temperatura de ebulição. B. Indicar quais curvas correspondem às soluções e justificar. As curvas que correspondem às soluções é a curva 2 e a curva 4, que são soluções. A curva 2 é a solução do líquido 1 e a curva 4 é a solução do líquido 3. Pois a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor no líquido numa dada temperatura. Então aqui, ó, o líquido 1, a pressão de vapor aqui, a pressão aqui no caso aqui está sendo 760, que está na mesma pressão para todos, só que a temperatura de ebulição desse líquido 1, quando adicionou uma substância nela para ela ser uma solução, ela não vai entrar em ebulição mais a 70 graus, e sim a 75 graus, só porque adicionou uma substância. O líquido puro, ele entra em ebulição, ele ferve a uma temperatura de 90 graus Celsius. Quando adicionou um sal nesse líquido, ele não vai mais ferver, entrar em ebulição a 90 graus Celsius, e sim a 100 graus Celsius. Então, as curvas 2 e 4 representam soluções, pois a dissolução no soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor no líquido, na dada temperatura. Nesse caso aqui, a pressão de vapor aqui foi analisado a mesma pressão e a temperatura foi aumentada. Mas se eu for analisar aqui a mesma temperatura, a pressão está aumentando com o passar do tempo. Atividade 5. Considere as seguintes soluções aquosas. Solução 0,5 molar de sacarose, solução 0,5 molar de ureia, solução 1 molar de glicose. A respeito delas foram feitas as seguintes afirmações. Todas apresentam a mesma pressão máxima de vapor. Vemos que essa afirmativa ela é falsa, ela é incorreta, porque quanto maior a concentração, menor será a pressão de vapor. E nesse caso aí nós temos A e B. A e B temos concentrações molares iguais. Então a pressão de vapor em A e B também será igual. C tem uma
concentração diferente. Então, a pressão de vapor de C vai ser diferente e não vai ser igual. Então, A está errado. Todas apresentam a mesma pressão máxima de vapor? Errado. As três são substâncias moleculares, sacarose, ureia e glicose. Então, eu coloquei aqui as reações. Sacarose reagindo com água dá sacarose e a molaridade é 0,5 mol no início da reação e também no final da reação. É água porque a solução é aquosa. Quando fala que a solução é aquosa, quer dizer que a solução está presente em água. A ureia é presente em água é 0,5 mol no início da reação, 0,5 no final da reação. E a glicose, 1 mol no início da reação, 1 mol no final da reação. Então, nesse caso aqui, a glicose ela apresenta uma maior concentração. Se ela apresenta uma maior concentração, ela vai apresentar a menor pressão de vapor dentre as três substâncias aqui em questão. B. Pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B. Correto, porque a sacarose e a ureia possuem a mesma concentração. Se possui a mesma concentração, possui também a mesma pressão de vapor. E as duas possuem, aqui está falando que pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, que é diferente da pressão de vapor de C. Correto, a pressão de vapor de C é diferente das duas. As duas, A e B, são iguais e C é diferente, porque a concentração de C é diferente das duas. Então, A e B A e B tem a maior pressão de vapor em relação a C, né? Porque a concentração é menor. A B, nesse caso, está correta. É a afirmativa verdadeira. Eu coloquei do lado aí os lembretes na cor lilás e na cor verde para vocês lembrarem. A e B tem maior pressão de vapor em relação a C, pois a concentração é menor. C tem menor pressão de vapor, pois a concentração é maior. A concentração é isso aqui, ó, 1 molar. 1 molar é mais do que 0,5. Se a concentração 1 molar é mais do que 0,5, então ela vai ter menor pressão de vapor. Alternativa C. Pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B. Correto. Está aqui, ó, pressão de vapor vai ser igual porque a concentração é igual. E a pressão de vapor de A e de B é maior do que a pressão de vapor de C. Correto também. Porque nesse caso aqui, isso vai acontecer porque a solução aqui da glicose em C, ela é mais concentrada. Quando ela é mais concentrada, vai acontecer isso aqui que está acontecendo. C vai ter a menor pressão de vapor, porque a sua concentração é maior. Então, C também é verdadeira. D. Pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B. Até aqui está correto. Mas está falando que a pressão de vapor de A e de B é menor que a pressão de vapor de C. Aí o erro está aqui, ó. A pressão de vapor de A e de B, ela não é menor que a pressão de vapor de C. É o contrário. Então aqui, ó, a C, sim, está correto. A e B é maior que C. E aqui está falando que na D, A e B é menor que C. Então a D está errada. Alternativa E. Pressão de vapor de E. Pressão de vapor de A é maior que a pressão de vapor de B? Não, porque a molaridade
A concentração é a mesma, a pressão de vapor é a mesma. Então, já percebemos que no início aqui já está errado. Então, as opções afirmativas verdadeiras é somente a B e a C. Até mais, fiquem com Deus, até a próxima.